Fala pessoal, vamos começar agora mais um MatrizCast, o seu podcast de educação, a nossa terceira temporada deste ano aqui. Está começando com tudo e várias opções, né? Vários conteúdos aqui, profissões que a gente ainda não tratou tanto assim nas outras temporadas. Então eu tenho certeza que você aí, jovem, que está nos assistindo, e você aí também que não é jovem, mas gosta de aprender sobre profissões, sobre os novos caminhos, ou até também se recolocar no mercado, adora aprender aqui essas profissões. E hoje a gente vai falar com um cara que fala sobre produção multimídia, sobre produção de conteúdo e podcast também. Afinal, isso aqui é um podcast, né? Vocês podem estar imaginando que eu estou escolhendo a dedo aqui os convidados, né, para ter uma aula própria, mas querendo ou não, vocês também vão aprender. E a gente está aqui hoje com o Gui Graziotin para falar sobre tudo isso pra gente. Seja um prazer, Gui. É um prazer recebê-lo você aqui no MatrizCast. Fala, Fábio, tudo certo contigo? Olá, pessoal, para todo mundo que está ouvindo, é um prazer, é uma honra enorme estar aqui dividindo conhecimento com vocês, cara. Obrigado pelo convite. Muito bacana, mas olha, eu já estou aqui com o meu caderninho, apostos, né? Você sabe que inclusive acabou minha caneta azul, estou só com a vermelha aqui, um lápis hoje em dia, mas, né, não seja por isso, vamos começar hoje a aprender aqui com você, Gui. E a primeira coisa que a gente faz é entender como que você se conectou com o que você faz hoje, né? A gente sabe que as trajetórias profissionais, elas têm vários caminhos, a gente começa num ponto, vai para o outro, ou não, né? A gente desde o comecinho já sabe o que quer ser quando crescer e trilha essa trajetória, né, tão bonita. Mas como é que foi você, né, a sua história, como que você se conectou com produção multimídia, produção de conteúdo, podcast, como é a história do Gui conectada com o que você faz hoje, Gui? Cara, temos tempo, né? Temos, à Temos tempo. vontade, à vontade. Eu vou tentar resumir o máximo possível, tá, cara? Mas vamos lá. Hoje eu tô com 33, né? Sim. Em 2023 faço 34. E a minha trajetória começou em 2008, cara, quando eu tinha lá meus 18, 19 anos, numa cidade do interior do Rio Grande do Sul, chamada Caxias do Sul. E Bacana. lá, cara, eu trabalhava no varejo e a minha mãe era vendedora de imóveis de escritório. E aí, ela foi na rádio local, na emissora de rádio local da cidade, vender uns móveis para escritório, umas cadeiras, umas Sim. escrivaninhas lá. E ela chegou pro gerente da rádio e disse: Pô, meu filho tá procurando trampo, quer sair do varejo, você não tem algo aqui? E o cara disse: chama ele aí, vamos conversar. E eu fui. No resumão da coisa, eu acabei sendo contratado por essa emissora, tá? Pra fazer, cara, um trabalho que a gente chama de operação de áudio. O que que é a operação de áudio? É aquela pessoa que fica na mesa de som, no backstage dos programas ao vivo, Sim. dando play nas músicas, dando play nas matérias jornalísticas, dando play nos comerciais, abrindo e fechando o microfone, ligando e desligando o microfone, arrumando o volume dos microfones. Então é aquela pessoa que tem aquela mesa de som grande na tua frente, dois Uhum. computadores, pelo menos na minha época era assim, 2008, né? 2008, Sim. 2009. Não, 2008. Nem era 2009, 2008 mesmo. Dois computadores aqui, uma mesa de som e eu acompanhava todos os programas do meu turno e fazia todos os programas ao vivo no backstage dessa rádio. Sim. Ali foi meu primeiro contato, cara, com conteúdo, né? Ainda que um conteúdo de massa, que é uma emissora de rádio, né? Um conteúdo de massa, não é nichado, é um conteúdo de massa. Ah, e foi meu primeiro contato também com áudio, com conteúdo em áudio, Sim. tá? Especificamente. E eu achei aquilo fascinante, mano. Fascinante, assim. Eu disse, caramba, isso aqui é muito legal. Eu ia trabalhar feliz. Sabe quando. Hoje, eu digo que era um privilégio que eu tinha na época, com 18 anos, ir trabalhar num lugar onde eu gostava muito de trabalhar. Então, eu, obviamente, me desenvolvi muito porque eu gostava do lugar e eu fazia questão de saber mais. E aí os caras notaram isso e disseram: então tu vai lá pro estúdio. E agora a gente vai te dar duas funções. Em um dia tu vai fazer a operação de mesa, de áudio. No outro dia, no dia seguinte, tu vai fazer as gravações e edições no estúdio da rádio. Aí no estúdio o que que era? Gravação de comerciais, né? Que tecnicamente nós chamamos de spot dentro da rádio,
né? Os comerciais da rádio são chamados spot. Então era gravação de spots comerciais, eram gravações de programas que iam ao ar depois, eram gravações de matérias jornalísticas. Então nós fazíamos as gravações dentro do estúdio e eu aprendi a editar um áudio. Quando eu aprendi a editar um áudio, eu disse, nossa, isso aqui é muito legal. Eu fiquei mais fascinado ainda. Eu era o cara mais feliz da rádio, eu acho. Eu curtia muito, cara, muito. Ah, Queria muito ser locutor também, estudei para isso, mas infelizmente acabei ainda não tendo a experiência de ser um locutor de rádio. Sim. Mas era um objetivo. Continua sendo, não digo que nunca vou ser, né? Bacana. Então ali foi onde eu tive esse primeiro contato com produção de áudio e conteúdo. A vida passou, eu mudei de cidade para Porto Alegre, em 2008, inclusive. Não cheguei a ficar um ano na rádio, infelizmente, porque tive minha mudança para Porto Alegre. E aí em Porto Alegre eu não consegui nada de trampo nessa área, cara. Acredita? Nada, nada, nada. Fiz curso de locução. Inclusive eu sou locutor registrado em carteira de trabalho. No Olha Ministério do só. Trabalho eu tenho o registro de locutor, mas eu não consegui nada em Porto Mas o que, Alegre. agora eu fiquei curioso, o que você precisa fazer para ter um registro de locutor? Ou você usa, ou você faz um curso aprovado pelo Ministério do Trabalho, Aham. ou você comprova experiência em carteira de trabalho. E Ah, aí você chega entendi. lá no Ministério e diz, não, olha aqui, ó, faço isso aqui há 30 anos, como é que eu não sou locutor? Entendi. Bacana, não Sabe? sabia disso. Tem esse esquema. Talvez, pelo menos, cara, isso lá em Sim, 2012, quando eu sim. fiz esse curso, né? Era assim. Eu acho que hoje continua igual. Eu não sei nem se o Ministério do Trabalho ainda existe, tá? Então, enfim, deixa assim. Então, tu ouviu o vento? Agora eu ouvi. Tu ouviu o vento? Estamos Gente, aqui. tá uma ventania aqui em Florianópolis, gente, que nossa senhora. Agora você Ah, ouviu o vento. agora eu ouvi, agora não tinha como, fiquei até inclusive preocupado com a sua segurança, mas que bom que tá tudo bem. Vamos seguir aqui, qualquer coisa que acontecer, a gente entra em contato com a polícia aí e vamos atrás de você. Tá bom. Então vamos lá. E aí eu fui para Porto Alegre, não consegui trampo. Porém, eu tive uma experiência muito legal numa emissora de comunicação de lá. Porque como eu já tinha essa experiência no rádio, eu consegui continuar, porém não foi em estúdio. Eu trabalhei numa rede de comunicação chamada Rede Pampa, que é uma rede interior, né? Uma rede local, porém ela é muito importante no Rio Grande do Sul inteiro, porque ela é retransmitida para várias cidades do estado. E a Sim. Rede Pampa de Comunicação, ela tem a TV Pampa, tem o Jornal O Sul e tem uma rede de rádios dela, que na minha época eram 7 ou 8 rádios, não sei como é que tá atualmente. Então era uma rede consideravelmente grande. E lá eu consegui, cara, trabalho no comercial da rede. Eu era o cara que montava os projetos comerciais. O que são os projetos comerciais de uma emissora de comunicação? Para quem não conhece, já vou abrir aqui um pouquinho da aula, tá? Ah, Projetos comerciais numa emissora de comunicação são projetos onde nós montamos produtos que são baseados, né, que são montados por espaços comerciais dentro da programação da rede. Tá? Então vamos supor, eu estou trabalhando com a TV Pampa, eu monto um projeto comercial de patrocínio de um programa X. sim. Então, eu vendo esses espaços comerciais para os patrocinadores desse programa. Ou eu tenho um projeto muito grande, por exemplo, nós tínhamos o Projeto Verão, que o Projeto Verão era um conjunto de espaços comerciais em toda a programação da televisão, independente do programa, com spots de TV, com anúncios no jornal, com anúncios na rádio, enfim, era um projeto que englobava tudo. Então eu era o cara que montava esses projetos. Então Bacana. eu tive a experiência do comercial. Então olha que interessante como as coisas já ia se complementando, né? Eu tive uma experiência na parte técnica, na parte de estúdio dentro da rádio, depois eu fui para a parte comercial, tá? Fui para a parte comercial. Fiquei 2 anos na Rede Pampa. Aí resolvi dar uma aventurada. Tá? Aí dei uma aventurada, aí fui trabalhar com design gráfico numa escola de música. Na escola de música tive
uma experiência inicial com produção de vídeo, com edição de vídeo e tudo mais, mas a área era mais design gráfico, tá? Era Sim. mais, a maioria do trabalho era com design gráfico, mas eu tive uma ideia com vídeo. Além disso, Porto Alegre, o tempo que eu fiquei em Porto Alegre, ainda trabalhei numa faculdade onde eu era técnico de som e vídeo para os eventos da faculdade. E por incrível que pareça, tinha evento todos os dias na faculdade. Quando eu fiz a entrevista, cara, eu pensei, não é possível, tu vai ter evento todos os dias na faculdade. Obviamente não. Cara, tinha. Todo dia? Todo dia tinha Essa evento na. é agitada essa faculdade, hein? Eu nunca vi isso daí. Se chama Uniriter. Ela funciona até hoje, ela existe até hoje, obviamente. Aí, porque quando a gente diz eventos, né? A gente diz não só eventos grandes, mas Sim. aulas magna, ou aulas especiais que eram dentro do auditório, ou eventos menores, ou eventos de terceiros que alugavam o espaço, né? Os auditórios da faculdade. Então, tinha evento todos os dias, por incrível que pareça. E aí eu tive a experiência de eventos, a parte de gravação, né, de captação e tudo mais. E técnico de som e vídeo de eventos. Aí, cara, esse tempo aí foi de 2010 a 2017. Em 2017 eu vim pra Floripa, tá? Peraí, Saí. 2010 a 2017 foi quando você saiu do comercial e foi se aventurar nessas áreas, foi isso? Não, foi onde eu fui pra Porto Alegre, Ah, tá. Tá bom. tá? É isso aí. Fui pra Porto Alegre. E aí, cara, 2017 eu vim pra Floripa. Minha esposa conseguiu trabalho aqui e disse, vambora. Saímos de Porto Alegre e viemos morar em Floripa. Aqui, cara, foi onde eu tive, assim, um contato bem forte com produção de conteúdo, tá? Por isso que eu falo que eu trabalho com conteúdo hoje, por causa das experiências que eu tive em Florianópolis. Sim. Onde eu entrei numa outra escola de música e eu era o produtor de conteúdo dessa escola de música. A escola de música trabalha ainda, obviamente, com muitas estratégias de conteúdo online e eu entrei para aprender isso aí e para produzir muitos vídeos para eles. E aí, cara, era produção de vídeo todos os dias, todos os dias, todos os dias. Tinha captação, todos os dias tinha edição, todos os dias tinha estratégia, todos os dias era isso aí, cara. E bacana você falar disso, você está em 2017, né? Se eu estou certo na minha linha cronológica aqui. E hoje a gente em 2020, né? 2023, né? 2023, a gente fala de a gente fala, né, da importância de produção de conteúdo. Mas pô, 6 anos atrás, você já está falando que muito conteúdo, produção de conteúdo e assim, uma escola de música, né? Que a gente, pô, às vezes a gente fala, eu tenho uma escola de música. Pô, a escola de música já estava pensando em produção de conteúdo nessa quantidade já em 2017. Olha que bacana você trazer isso pra gente aí, né? Muito legal isso aí. Vamos continuando a entender, mas você vê a importância disso que a gente vê hoje, mas desde alguns anos atrás, né? Talvez até antes, isso aí já era muito pensado e falado, né? Não, isso é de fato muito antes de 2017, cara. Muito antes de 2017. 2017 eu acho que eu posso dizer assim, pela minha experiência, né? Pela minha vivência, assim, que foi o auge, digamos, da parte de produção de conteúdo a nível comercial, entende? Sim. É tipo quando a galera notou que, pô, dá pra fazer grana com isso. E aí a galera fazia muito dinheiro, tá? Muito dinheiro e muito conteúdo. Muito conteúdo. Hoje em dia, obviamente, já tem, agora em 2023, já tem novas perspectivas sobre produção de conteúdo, novos pontos de vista, né? Enfim, mas em 2017, cara, era produção em massa para vender curso, para vender mentoria, para vender, sabe? Era muito forte isso. Pelo menos na escola era muito forte esse apelo. E até hoje ela continua sendo uma escola, ela existe ainda, mas ela é online. Sim. Ela não é uma escola física, ela é uma escola online e eles continuam com essas estratégias. Então eles vêm já de bastante tempo com esse tipo de trabalho. E aí eu tive a experiência com produção de vídeo, edição de vídeo e tudo mais. E aí nós já estamos encerrando, tá? Esses dias que a gente precisava de tempo. Mas a gente está encerrando agora. Tá ótimo. 2019. Fim de 2019,
eu fui demitido. Infelizmente. Em 2019 eu fui demitido. Eles vieram me explicar assim, tipo, pô, a gente queria muito te deixar no time, mas a gente não tem grana pra te pagar. Saca? E aí eu disse, bom, o que eu vou fazer, na verdade? Beleza, tudo certo. Ah, e aí, cara, 2019, consegui o meu seguro-desemprego, me segurou ali até o final do ano. 2020, não tava conseguindo trampo, não tava conseguindo trampo. Comecei a me inventar para fazer uns freelas e tal. Começou a aparecer cliente, até que um dia chegou um cliente grande aqui da região, com um job de produção de podcasts. Sim. Ah, e ele disse, ó, só que se você quer pegar isso aqui, a gente precisa de nota fiscal. Então, para eu gerar nota fiscal, o que eu tenho que ter? Um CNPJ. Virar um PJ. Aí tive que virar um PJ, corri para virar um PJ, fiz tudo errado. Irmão, eu fiz tudo errado, porque eu não queria perder o cliente, porque era um cliente bom, que o job ia pagar bem. Fiz tudo errado, mano. Fiz tudo errado. Depois, só um ano depois eu fui ajeitar isso. Mas estava com registros errados, estava com nomes errados, endereços errados, estava tudo uma merda. E aí, mas eu consegui gerar nota, consegui pegar o job. Então eu criei a Rádio Trama. Nesse momento, eu criei a Rádio Trama, que é a minha empresa hoje, que eu chamo de Eu-Presa, né? Sim. Digamos, é só o CNPJ do Gui, é a Rádio Trama. Prazer, Nossa, só Escola eu. Matriz. É, exatamente. Exatamente. Então, assim, é o meu CNPJ, é a Rádio Trama, e o Gui só trabalha nela. E aí, cara, paralelamente a isso, atualmente o que eu tô fazendo? Podcasts com a Rádio Trama, né? Focado em produção de podcasts e, eventualmente, claro, como um profissional liberal, às vezes aparece um trabalho de vídeo, alguma coisa assim, e a gente faz ali pelo lado para complementar também, né? Porque a gente precisa pagar os boletos. Então, a gente vai se virando. Mas a Rádio Trama é uma empresa de produção de podcasts, Sim, sabe? sim. Com todos as etapas de produção de podcast que tem, né? A gente consegue, eu falo a gente como um vício de linguagem, mas eu consigo ajudar, a Rádio Trama consegue ajudar em todas essas etapas de produção de um podcast. Num geral é isso, cara. Tentei resumir o máximo possível da minha carreira até agora. Muito, muito bacana, Gui, você contar toda essa história desde 2000. Você contou de uma maneira com vários ensinamentos. Aqui eu já acabei concluindo aqui uma página toda, né, que eu sobre aprender sobre você e vários pontos importantes. Eu vou começar do final. Você falou muito a gente, isso aí até vale, né, até você me lembrou de uma história que eu já tive um convidado aqui que ele me deu uma dica uma vez, né? E aí, para quem até às vezes pode ter o seu CNPJ, né, a sua empresa, né, o seu próprio negócio. Aí uma vez a gente estava, ele falou, eu vou te ajudar a conseguir umas conexões com escolas. Mas se ele estiver ouvindo, ele vai saber que é ele. Aí eu falei, não, tudo bem, né? Daí eu fiz uma apresentação, mas ele falou, Fábio, é o seguinte, quem que é o seu diretor, não sei o quê? Eu falei, cara, não tem ninguém, né? Sou só eu, né? Tem a minha mãe, né? Que dá aula de... Não, você não tá entendendo, você precisa ter. Mas eu falei, cara, não, mas não tem problema, você vai colocar alguém aí. Eu, por exemplo, ele já falou, eu já sou o seu conselheiro, eu sou o seu conselheiro do seu projeto, mas só para ter, entendeu? Você precisa montar, você precisa arruma umas pessoas aí e fala. Então, assim, eu também tenho esse vício de linguagem, mas assim, ele me falou assim, cria um escopo aí, uma galera que vai te ajudar. Eu já sou um deles. Aí pegou outra pessoa, montou, e aí montou um quadrinho ali, que é quando a gente vai, né, tentar fechar o negócio, falar, pô, o cara vê, né, tem mais pessoas interessadas e tudo mais, né, mais do que a gente fala, né, saiu a empresa. Então agora fica essa dica, né? Não precisa mentir, né? Você pega umas pessoas de verdade, né? Fala com elas, ó, qualquer coisa aí você vai junto comigo, você fala da parte financeira, tá tudo certo. Mas isso é uma coisa legal, porque, né, você tá entrando nesse ponto, né, nessa fase da vida, que você teve várias fases, nessa de ter o seu CNPJ, de ter o seu negócio, né, de fechar parcerias. Começou como sempre, ó o primeiro passo, como ele é sempre próximo, né? Você falou assim, pô, comecei, fiz tudo errado do PJ. Né? Realmente é um pouco complicado, né? Dependendo de qual PJ ainda você entra, mas são passos que a gente não está acostumado, né? Eu sempre fui PJ, então para mim mas eu apanhei no começo também para entender como é que fazia, e até hoje às vezes tem coisas que eu não gosto muito, porque não é a minha área, não estou acostumado. Mas assim, quando você vai em 2008, né? 2008 que você começou lá,
também você não sabia o que você estava em outro, estava no varejo, né? Você deu um passo, né? Pegou uma oportunidade, mudou a sua trajetória ali sem saber o que ia acontecer, né? E uma coisa que eu gostei de ouvir e acho bacana para todos, que você de fato conta a sua história com muita empolgação e felicidade. Então, quando você falou que desde o começo, pô, comecei a trabalhar com áudio, gostei, pô, dá para ver que você gostou, né? Você contando, eu entendi mesmo que você gostou e até hoje com certeza gosta. E isso é muito bacana, independente do ponto que isso vai acontecer na vida de cada um, né? Isso aconteceu com você em 2008, pode ter que aconteceu comigo em alguma fase da minha vida. Para quem está ouvindo ainda não aconteceu, talvez demore mais um tempo para acontecer, mas você vai saber quando acontece, né? Eu sempre falo assim que quando que você descobre, né, o seu propósito ou algo importante do caminho da sua vida, é difícil dizer, mas quando acontecer, você vai saber que aconteceu. Você vai falar, é isso aqui, não vai ter dúvida. Né? Quando acontece, você não tem dúvida do caminho, né? Não das possíveis variações, pode ser que você use isso para outras coisas, mas o caminho, com certeza, isso é uma coisa importante de se encontrar. Agora, Gui, você falou, né, das questões de produção de conteúdo, né? Eu falei 2017, eu falando, pô, há um tempo atrás, você falou, cara, muito antes disso ainda, mas uma pergunta que a gente já falou algumas vezes sobre produção de conteúdo aqui, mas eu sei que muita gente ainda tem essa dúvida, né? E eu sei que essa resposta pode ser respondida de várias formas, cada um vai ter uma leitura e a sua é muito importante para mim. Mas por que produzir? Como assim produzir conteúdo dá dinheiro? Como que você fala assim para uma pessoa que tem um negócio? Pode ser na sua escola de música, pode ser num cara que tem uma oficina mecânica, pode ser num cara que tem uma papelaria, num cara que é do varejo, por exemplo. Como que você fala para ele que produzir conteúdo dá dinheiro? Ele vai falar como, né? Como é que você conecta a produção de conteúdo com aumento de receita, né? De lucro, de dinheiro? Tem uma resposta para isso? Isso tem uma conexão ou não? Como é que você enxerga isso? Cara, isso tem conexão, sim. Sim. Até senão não existiria a profissão de produtor de conteúdo, né? Com certeza faz total sentido. E eu concordo contigo quando você diz que alguns profissionais têm alguns pontos de vista e outros profissionais têm outros pontos de vista. Porque, no fim, o resultado é o mesmo. O resultado é o mesmo, mas cada um vai priorizar aquilo que é mais importante para si quando se pensa sobre esse propósito de produzir conteúdo. Tá? Sim. Então, por exemplo, se pegar algum profissional de produção de conteúdo e perguntar isso para ele, ele vai dizer, faz dinheiro porque você consegue vender sem vender. Ou seja, você produz conteúdo sobre o seu serviço e você gera o quê? Uma autoridade. Sim. Esse é o ponto de vista de um profissional. O meu ponto de vista é um pouquinho mais, como é que é aquele termo? Abraça a árvore. Não Né? sei. Não conhece esse termo? Não. Sabe aquelas pessoas que estão super de bem com a vida e elas abraçam as árvores e dizem, meu Deus, obrigado, árvore, por existir? Entendi. Então, o meu ponto de vista ele é um pouco mais abraça a árvore, tá? Com relação a isso. Eu não consigo ser muito comercial, tá? Eu acredito que assim, a produção de conteúdo ela está relacionada porque as pessoas não esperam mais que uma empresa venda por vender. Entende? Sim. O público, principalmente os jovens que estão aqui nos vendo, nos escutando, eles compram de empresas que fazem sentido para eles. E isso é uma coisa que não é mais tendência, isso é uma realidade. Eu, com 34 anos, faço isso. Compro de empresas que fazem sentido para mim. Então, a produção de conteúdo é uma forma que as marcas têm, marcas e profissionais, tá? Quando eu digo marcas, eu digo empresas e também profissionais que trabalham por conta, que também são marcas. Nós somos marcas, Sim. né? Então, marcas que querem mostrar, querem comunicar para o público a forma como elas veem o mundo. E aí se produz conteúdo para isso. Tá? Para se criar identificação com esse público. Então, ao mesmo tempo que a produção de conteúdo te ajuda a vender, sim, porque você
está divulgando, querendo ou não, a sua marca, você também está mostrando para as pessoas a forma como essa marca enxerga o mundo, para gerar essa identificação. Consequentemente, isso traz dinheiro. Consequentemente, isso faz vender. Então, e consequentemente, você está ajudando as pessoas. Sacou? Eu Sim. acho que isso é o mais importante. Você está ajudando as pessoas. Por isso que eu digo que o meu conceito é mais abraça a árvore, porque eu trago muito disso de poder ajudar as pessoas. A Sim. Radiotrama possui um processo de produção de conteúdo. Mas antes de eu querer vender o serviço da Radiotrama, eu realmente quero ajudar as pessoas a produzirem um podcast. Então eu entrego para elas um valor gratuito por meio do meu conteúdo, por meio do conteúdo da Radiotrama. Eu explico para elas, eu abro para as pessoas no meu LinkedIn, no LinkedIn da Radiotrama, como que a Radiotrama produz. E o que é importante numa produção de podcasts da Radiotrama. Eu abro. Porque de alguma forma ou outra, isso vai ajudar as pessoas. Consequentemente, isso me traz venda. Sacou? Sim. Então é aí que entra a ideia da forma como a produção de conteúdo influencia no faturamento de uma empresa. Como eu te disse, são pontos de vista diferentes. Tá? De repente, outros produtores vão chegar com um olhar muito mais comercial e vão te dar argumentos muito mais comerciais e que estão completamente corretos. Sim. 100% corretos também, óbvio. Óbvio. Mas eu, Guilherme, com a Rádio Trama, gosto de pensar um pouco mais abraça a árvore. Eu acredito que ajudar as pessoas, consequentemente, te gera vendas. Muito bacana. Eu também, ó, eu compartilho, né, desse seu pensamento da, né, abraça árvore, né, que eu não conhecia esse termo, mas eu gostei. E eu acho que é isso mesmo, né? A gente tem, quando a gente fala de dinheiro e lucro, né, porque querendo ou não, os negócios são movidos a ter, alguém tem que pagar a conta. Né? Alguém no Exato. final tem que pagar a conta, então precisa ter algum tipo de retorno, precisa existir um negócio lucrativo ali por trás também, em muitos casos pelo menos. Então assim, mas as pessoas às vezes elas têm dificuldade de entender nesse imediatismo, sabe? Porque o que você fala, né, nessa construção de marca é uma coisa não tão imediata assim, mas ela constrói uma identificação sim da sua empresa, do seu negócio com os seus clientes, que vai com certeza te dar um apoio muito grande na construção dessa marca a longo prazo, né? Da geração de comunidade, na geração de identidade que a pessoa tem com a marca. Você falou que você você tem 33, né? 33? Eu também tenho 33, faço ano que vem em novembro, 34, né? E assim, eu também. Se uma empresa hoje, não importa qual seja, eu posso ter, vamos supor que eu tenho todos os produtos dessa empresa, meu, sei lá, não vou dar nomes de empresa, mas supondo que minha roupa é dessa empresa, meu tênis é dessa empresa, tudo que eu tenho é dessa empresa. Se ela fizer coisa errada, cara, eu vendo, eu vendo tudo, dou tudo e mudo, nunca mais compro, nunca mais piso na loja. Hoje em dia isso é sério, porque a gente é de uma geração que talvez a gente se modificou desse jeito, mas a que tá vindo agora já veio assim. Então assim, a tendência é cada vez mais, a galera não aceita mais qualquer coisa, né? Não aceita mais uma empresa que não tá aí para a gente vai, o que é o ESG? ESG é a galera falando, olha, não é você faz o que você quer e não vou pegar o seu produto por acima de qualquer coisa. Tem limites, né? Qual a sua conscientização quanto ao meio ambiente, quanto ao mundo? O que você está fazendo? Então, assim, como você vai comunicar isso para os seus clientes se você não produz conteúdo? Porque hoje o tempo todo, né? Eu tô aqui, ó, com o celular do meu lado, né? Aqui a gente está no computador, o mundo está conectado. Né? Se a gente faz alguma coisa, né, as pessoas vão ver, né, as notícias correm, tudo mais. Então, assim, é importante isso. Eu abraço essa sua ideia quanto a isso e também, né, duas coisas que você eu falo para você que conforme você vai falando, eu vou pensando no que eu vou te falar e duas coisas que eu pensei no que você falou. E isso é importante. Nós somos uma marca. E não é porque eu tenho uma empresa com CNPJ e você também. Qualquer pessoa tem uma marca. Você é uma marca. Você é você perante o seu business, o seu negócio, para quem você está prestando serviço.
Né? Quem que é o que sou eu? O que é a marca que eu tenho, que eu tento em mim mostrar? Marca minha. Sou um cara que eu gosto de esporte pra caramba, né? Eu tenho uma bike aqui do meu lado, né? Quem tá olhando nos vídeos, porque eu faço triatlon, eu faço ultramaratona, amanhã eu vou nadar 1h30 de natação, eu vivo o esporte. É desafio de final de ano, Eu já fiz, eu acabei de correr 63 na verdade, 63, e agora tem o desafio de final de ano de natação. Então assim, eu tento ver, isso é a minha marca, né? Eu sou um cara que eu tento falar sobre esporte, falar sobre motivação, né? Falar da importância de ter disciplina, de você conseguir as coisas, é a minha marca. Né? Então, assim, você não vai me ver fumando um cigarro na rua 10 horas da manhã, correndo, tomando uma cerveja, né? Numa segunda-feira. Não estou dizendo nada contra, mas não é a minha marca. Pô, como um cara faz esporte, faz isso. Vamos supor que eu esteja de férias, tá? Vamos supor que eu esteja de férias para não ser muito pesado, mas não vou fazer isso. Né? Posso até ter momentos de descontração, mas vai pouco contra a minha marca. Né? Esse sou eu, essa é a minha marca, é isso que eu tenho em mim. Então é importante que todos nós sabemos nos identificar e nos conhecermos para criarmos a nossa marca, né? E empresas também não vão querer, e os dois lados são verdadeiros. As empresas também não vão querer pessoas com marcas que não sejam alinhadas com a dela, né? Então é uma conexão de marcas. E agora, antes da minha próxima pergunta, que eu gostei, para a gente entrar um pouco em podcast, você falou dessa questão do abraço à árvore, e eu lembrei de uma frase de um filósofo que talvez você conheça, que ele fala que a vida talvez, eu já falei isso em 5 podcasts, se eu falar em 6, a minha mãe vai me criticar, porque ela sempre critica quando eu repito, mas mãe, como sempre te falo, cada podcast é único. E ele fala muito sobre que a vida talvez não seja sobre aquilo que você vai ganhar, né? Porque eu acho que os jovens e nós mesmos, quando vamos fazer alguma coisa, mas pensa, o que eu vou ganhar com isso? Né? Ah, tudo bem, eu vou gravar aqui com você me chamou, mas o que você vai me dar em troca disso? O que eu vou ganhar? E talvez a vida não seja sobre aquilo que você ganha, mas sim sobre aquilo que você proporciona e ajuda o próximo, sobre aquilo que você idealiza, né, e proporciona que o próximo consiga concretizar, né, sobre aquilo que você faz pelo outro. Isso eu acho algo super importante e sempre digo que a nossa força e o nosso propósito não está em nós, está no outro. Mas isso é papo para outro momento. Vamos agora continuar, que é o seguinte, ô Gui, aspectos importantes para produzir um podcast. Agora vamos entrar em podcast. Você falou que hoje a sua empresa está fazendo podcast, produção de conteúdo de podcast. O que de fato é isso, né? Quando, por exemplo, vamos lá, eu quero fazer um podcast, estou falando com você. Aí você vai falar o que? Sua iluminação, seu microfone, sua postura, não sei, uniforme, fundo. O que é importante quando você vai falar de produção de podcast? Quando você vai começar a profissionalizar isso? Vamos começar a falar sobre essas produções. Como que funciona isso, Gui, na prática, né? Quando a gente vai realmente pensar em produzir um podcast? Cara, eu acho que antes de qualquer coisa a gente tem que aprender o que é podcast. Muito bom. Eu acho que o que é podcast. Por que eu digo isso, cara? É assim, hoje em dia existe uma... Não sei se você está familiarizado com aquele conceito de congruência de mídias. Não. Que é basicamente todas as mídias se conversando. Sim. Todas as mídias apoiadas uma na outra. Isso se chama congruência de mídias. É a mistura, né? É o mix das mídias. Vamos lá. O podcast, cara, primeiramente ele nasceu como áudio. Unicamente. O podcast era o conteúdo em áudio. Sim. Eu comecei a fazer podcast em 2015, tá? Na faculdade, criei um podcast, trabalhei também como editor de alguns amigos lá que tinham um podcast, e não se falava sobre podcast em vídeo. Não existia essa parte, essa questão. Nem, nem se conversava sobre a possibilidade, entende? Uhum. Tipo, não existia literalmente a ideia. Então, eu gosto de dizer que, tipo, eu sou da segunda geração de podcasters. A primeira foi lá de 2006, 2007, que é a galera que pegou literalmente o início. Eu tô no meio e nós estamos numa outra etapa atualmente. Então eu tô nessa segunda geração assim de podcasters. E na época, em 2015, também não se pensava sobre isso. Eu acredito que assim, ó, talvez algumas pessoas podem discordar de mim. Sim. E não tem problema também. Eu considero o podcast um conteúdo em áudio
tá? Eu considero o podcast em áudio. Por quê? Porque ele nasceu com esse propósito de ser um conteúdo de áudio. Entende? Eu gosto de pensar dessa forma. Gosto de pensar com esse direcionamento, porque isso facilita o entendimento. E quando facilita o entendimento sobre a mídia e o formato, facilita a forma de pensar para Sim. produzir esse formato. Tá? Então, eu gosto de bater na tecla de que o podcast é um conteúdo em áudio. Antigamente, ele era distribuído via código feed RSS, que basicamente é você se inscrever em algum lugar e você receber, em algum site, né, algum portal, e você receber esses episódios no seu e-mail, na época, Sim. no seu e-mail. Depois que chegaram as plataformas de streaming e tudo mais, que não teve mais esse apelo da inscrição, né? Mas basicamente o YouTube trabalha com feed RSS quando você clica no botão de inscrever-se. É esse tipo de código que ele trabalha. Então eu gosto de pensar que o podcast é um conteúdo em áudio pensado para áudio, pensado para um público que quer consumir áudio. Tá? Então, quando a gente entende esse formato, esse pensamento, né, esse conceito, a gente consegue pensar melhor as nossas estratégias para o podcast. Tá? Na época, o podcast era muito nichado, né? Lá de 2015 e tudo mais, 2016. Antes disso, 2006, 2008, 2007, era ainda mais. Mas era muito nichado. E ele é um formato nichado. Ele é uma mídia de nicho. Tá? Desculpa, eu acho que eu perdi o raciocínio. A gente estava na questão, né, de como que a gente vai fazer um podcast, o que, que é importante. Eu acho, inclusive, você falou a questão do vídeo, né? Porque eu te falei, né? Falei, bom, a gente vai construir um podcast, a luz é importante ou não? E aí você falou, não, primeiro vamos entender o que é um podcast. É um podcast, daí na sua forma, como você disse, as pessoas podem até discordar, né? Pensar diferentes, mas você pensa como áudio. Logo pensando como áudio, você já quer me dizer, bom, ok, então a questão da luz que você falou talvez não seja importante, talvez importante seja o áudio, né? E aí eu não sei aonde você ia continuar a sua conclusão. Perfeito, obrigado. Obrigado, eu acabei me distraindo. Mas exatamente isso, quando a gente entende a demanda desse formato. Sim. Tá? O que nós temos hoje em dia é, mais uma vez, a congruência das mídias. Tá? O podcast foi criado para ser áudio. Hoje nós temos uma mistura, uma adaptação da mídia, porque foi sim demanda das pessoas. Elas queriam ver também uma imagem. Foi demanda do público. Sim. Muito inteligente de quem teve o primeiro passo. De quem fez o primeiro passo para isso. Hoje em dia, sim, quando se pensa em podcast, se pensa em luz, se pensa em cenário. Tá? Mas eu acho que é muito importante não perder a essência. E eu falo isso com todos os clientes que chegam para mim, né, para produzir podcast. Eu digo, tá, você quer um podcast ou você quer uma série de vídeos para YouTube? São demandas diferentes. Sim. Pode ser chamado de podcast? Tudo bem, pode, tá? Ok, não vamos ir contra ao desenvolvimento da mídia e ao desenvolvimento do público a nível de consumo de conteúdo. Mas quando se pensa em podcast, se pensa principalmente primeiro em áudio. E aí são demandas diferentes. Eu acho que para iniciar, entender esse conceito é essencial. É essencial. Para depois pensar o quê? Em conteúdo. Beleza. Sim. Qual vai ser o conteúdo? Para depois pensar, legal, vai ser em áudio? Vai ser em áudio, só áudio ou vai ser áudio e vídeo? Aí adaptar esse conteúdo para áudio e vídeo ou só áudio. Acho que esse é o primeiro passo, Fábio. Muito bacana, muito importante você dizer isso também, né? Porque é de fato tudo, cara, eu vou te falar, né? Eu tô estudando agora, vou para um outro ponto aqui, só para fazer um paralelo mesmo, porque eu falo que as histórias que a gente tem
né, a sua em relação a conteúdo, podcast, né, produção de conteúdo. Eu vou falar um pouco sobre tecnologia. Já veio aqui gente de outros nichos, mas tem coisa muito parecida, cara. Sabe? Coisas muito parecidas em essência. E o que eu te falo do que é parecido com o que eu pensei agora, que uma das coisas que eu estou aprendendo quando eu estou estudando Data Science, e eu estou aprendendo que a maior parte que eu preciso antes de começar a pegar um código e programar é entender o que eu quero fazer, né? E talvez seja a parte mais difícil, porque o programar em si, ele acaba virando algo que é daquele jeito, você já sabe como é que faz. Se você não sabe, tem alguém na internet que já fez, tem alguma, mas o problema, que é a parte que você tem que entender, ele é único sempre. Todos os problemas, ou a maioria deles, são únicos. Então você sempre tem que ter uma abordagem e um tempo para entendê-lo. Então, quando você fala que a gente tem que entender o que a gente quer, tudo bem, quer fazer a questão do canal, do YouTube, com o que chamam também de podcast, tudo bem, mas o podcast em essência que você quer, que é aquele de áudio, é esse que você quer? Qual dos dois? Vamos definir isso primeiro. E tudo bem você definir um ou outro, ou sei lá, os dois, sei lá, quer fazer os dois, tudo bem, mas defina. E aí, definindo, a gente consegue trilhar esse caminho, aí você consegue orientar, mas isso é super bacana, porque imagino eu, né? Assim como eu digo que as técnicas, né, as partes técnicas de programação eu tenho ali, ou os próprios programadores têm na hora de desenvolver seu código, você também já tem muito bem estruturado o que você precisa tecnicamente para fazer, para ter um bom áudio, para ter um bom vídeo, para ter uma boa edição, conteúdo e tudo mais. Então, assim, entender o problema talvez seja realmente uma das partes que a gente precisa ter, e isso vale para todos os jovens, né? Porque principalmente quanto mais novo a gente é, mais afobado a gente é, mais querendo mostrar as coisas a gente quer, a gente não quer entender. Então eu tiro muito essa parte do entendimento que você nos diz. E agora, Gui, Exatamente isso, Fábio. Exatamente isso. Você resumiu tudo. É exatamente isso. isso é muito importante. E agora, assim, o próximo passo que você falou, né, partindo do entendimento, são coisas importantes que eu anotei aqui, que chamam-se assim, ó, calendário tutorial. Né? O que quando você fala assim, tudo bem, eu quero fazer um podcast, sei lá, vamos lá, em áudio só. E aí, antes de começar a produzir, você tem que pensar já no que você vai fazer, como se fosse um roteiro, que dia que você vai produzir, com quem que você vai chamar. Isso aí são coisas que você tem que sempre pensar antes. E por que pensar antes, né? Não pode ser algo... Como é que você vê essa parte na importância do desenvolvimento do projeto? Cara, eu acho que essa é a parte mais importante. Tá? Eu acho que essa é a parte mais importante. Principalmente porque assim, ó, essa é a parte do planejamento do projeto. Sim. Quando a gente tem o planejamento bem definido, a gente economiza tempo, dinheiro e esforço. Tá? Tempo, dinheiro e esforço. A gente economiza tudo isso. A gente não tem retrabalho. Então, sim, quando você tem o objetivo bem claro do teu conteúdo, se você já tem o tema bem claro do teu conteúdo, se você já tem o público-alvo bem claro do teu conteúdo, se você já tem um calendário editorial bem claro do teu conteúdo, se você já tem uma ideia, pelo menos, de pessoas que possam contribuir com o teu conteúdo, seja convidados ou até equipe que vai te ajudar a fazer isso, tu já tem meio caminho andado também. Tá? Isso vai te dar muita segurança, cara. Muita segurança e vai te economizar em tempo, dinheiro e esforço. Certo? Então, eu considero essa parte a parte mais importante de um projeto. Principalmente de um podcast. Vamos falar de podcast aqui porque é o nosso assunto. Mas você pode aplicar todas essas ideias em qualquer projeto que você for fazer. Tá? Em qualquer projeto. Esse é o princípio do design thinking, né? Que é você pensar antes, planejar antes, ter tudo mais claro para depois a execução ser muito mais fácil. E qualquer coisa você volta e pensa novamente de novo, tá? Sobre um ou outro ponto. Então, assim, eu considero essa parte a parte mais importante da produção de um podcast. É você entender o formato, entender os objetivos que você quer, entender sobre o que você vai falar, montar literalmente um calendário editorial. Então, dia tal vai ser gravação tal, a edição desse episódio vai ser dia tal, vai durar até dia tal, tá? Um cronograma de produção.
para você estar sempre à frente. Você está sempre à frente do teu público. Sim. Você, como produtor, precisa estar à frente do seu público. Então, nós estávamos conversando em off aqui, antes de começar a gravação, e você disse que já tem conteúdo para daqui a 2, 3 meses gravado. Sim. Isso é sensacional, tá corretíssimo. Tá corretíssimo. Senão, sabe o que acontece? Você ia ficar correndo sempre atrás do prejuízo. Sim. Meu Deus, essa semana eu tenho que gravar. E dá um desespero, daí nessa semana ninguém quer gravar, aí você não pode. Eu falei, nossa senhora. E, inclusive eu passei por isso, e tem episódios no começo que são monólogos. Aí eu liguei a câmera e falei, pô, pra não deixar sem eu vou falar, né? Falar comigo mesmo. Então aí é ruim. Então isso que você tá falando, eu tive um entendimento no meio, né? No meio, tava fazendo depois de uma temporada e meia, quase terminando a segunda, que eu entendi. Falei, cara, por que eu já não gravo, né? Pensando nas coisas antes, né? E deixo isso planejado. Então, muitas vezes a gente pensa, né? Por exemplo, coisas que são importantes, você falando aqui do roteiro, né? Do cronograma, contexto, né? Contexto, eu vejo que muitas vezes que eu produzi bons episódios foi quando eu entendi, partindo do que você está me contando, do contexto. Vou dar um exemplo. Dia 12 de outubro, Dia das Crianças, de Nossa Senhora. O que eu fiz? Eu gravei especial Dia das Crianças com pai e com filho. Dia agora que foi pro ar, né? Que agora quando isso aqui for pro ar, esse episódio também já foi, que foi de Natal. Gravei o quê? Um especial de Natal sobre religião com uma pessoa que é educadora cristã. Então, assim, e conectar. Quando você faz isso, né, pensando antecipadamente, você vai falar, pô, quais são os pontos principais? Teve Copa, né, no ano passado. Né? Eu não consegui nenhum jogador para eu gravar, mas daqui 4 anos eu espero conseguir. E aí, né, vou chamar o Tite, né, que o Tite já não vai ser mais técnico, já não é mais técnico, né, do Brasil, vou chamar o Tite. Quem sabe ele não queira. Então, assim, isso é muito bacana quando a gente planeja tudo isso. E agora, você falando sobre isso, só para a gente fechar, né? Só para a gente fechar, a última perguntinha, Gui, é o seguinte: beleza, vamos lá, no que você falou. A gente definiu o nosso projeto, se vai ter áudio, se vai ser vai ser com vídeo também, se é YouTube, só pode. Tudo bem, definimos. Aí a gente fez o roteiro, beleza, vamos lá, você falou que é importante dar a questão do nicho, então vamos falar um MatrizCast, educação. Mateus, eu pego sempre para mim, porque isso aqui é uma aula particular, mas tudo bem. Pego lá, MatrizCast, educação. MatrizCast, educação. Vou falar com jovens, vou com pessoas que querem entender sobre o mercado de trabalho, as oportunidades de emprego, entender o que eles vão fazer. Tudo bem. E aí, último passo, o episódio em si, roteiro. Né? Eu posso depois te falar a minha experiência prática, mas eu quero que você me diga a tua visão. Qual que é a importância de quando você começa um episódio, você ter um roteiro para seguir nesta produção de conteúdo? Cara, eu gosto de dizer que o roteiro é o coração do podcast, tá? Quando o planejamento é a parte mais importante, o roteiro é o coração. Por que é o roteiro? O roteiro é o teu conteúdo no papel. E o que é o teu podcast? O que mantém teu podcast no ar? Qualidade do conteúdo. Sim. Básico. Então, o roteiro vai ter o teu conteúdo ali. Ele é o coração dos teus episódios, do teu podcast. O roteiro também tem uma função. Claro que existem vários tipos de roteiro para cada tipo de formato de podcast, né? Sim. Mas, por exemplo, usando o nosso exemplo aqui, de um bate-papo, de uma entrevista, o roteiro pode ter as perguntas, de fato, escritas, como um guia de onde você quer ir. Porque você tem um objetivo com as conversas aqui no MatrizCast. Sim. Tá? Você tem um objetivo, você quer chegar num ponto específico. Ninguém conversa com outra pessoa só por conversar. Sim. Sacou? E isso não só no podcast, na vida normal. Se eu sair pra conversar com minha esposa, eu tenho um objetivo com a conversa com ela. Conversar com um amigo meu, eu vou ter um objetivo nessa conversa. Então, o roteiro ele vai servir como um guia para você não se perder no caminho para chegar nesse objetivo. Nessa informação específica que você quer dar. Quer transmitir para o teu público. Tá? Então, eu digo que o roteiro é o coração, porque se ele não existisse, cara, o teu conteúdo ia estar muito estranho. De verdade.
Por que que acontece? Isso acontece em muitos podcasts, tá, cara? Isso acontece em muitos podcasts. Da conversa ficar sem rumo. Você já teve essa Sim. experiência de ouvir um podcast e uma hora tu dizer, mas do que eles estão falando mesmo? Mas eles não estavam falando sobre isso e agora eles estão lá? Não sei lá onde, conversando sobre? Aham. Tu riu, mas porque é verdade. Porque sim, sim. Tu Já riu porque é sim. verdade. Então, cara, o roteiro te ajuda a não se perder nesse raciocínio. E o apresentador, ou a pessoa apresentadora, né, a figura apresentadora, ela tem como principal função manter os convidados nesse raciocínio. E o roteiro vai ajudar ela a manter os convidados nesse raciocínio. E aí a gente pode entrar em tipos de roteiros, que basicamente é ou roteiro por tópico, barra perguntas, ou um roteiro escrito e lido, narrado do início ao fim. Isso é uma. Vulgarmente falando, seria os dois grandes tipos de roteiro. Muito Tá? bom. Então, assim, o. Cara, roteiro é essencial. Se você não tem roteiro pro teu podcast, mesmo que você não tenha um roteiro, um documento grande, com, nossa, se ele falar sobre isso, eu vou falar sobre isso. Se ele falar sobre isso, eu vou falar sobre aquilo. Não precisa. Mas que você tenha anotado, junto com você, uma série de tópicos, ou pelo menos a linha de raciocínio que você quer seguir, tá? Para a conversa não ir para qualquer lugar que a gente não sabe aonde. E se a conversa acabar indo para qualquer lado que a gente não sabe aonde, você saiba como trazer essa pessoa de volta e direcionar ela para o assunto específico que você quer que a conversa se direcione. Tá? Muito bom. Então, eu digo, o roteiro é o coração, porque o roteiro é a organização do teu conteúdo. Show de Basicamente bola. isso. Show de bola. Agora eu escutei de novo o vento, hein? Você está seguro, Gui? Está seguro? Não saia de casa hoje, hein, cara? Seguro, tá tudo certo, mas putz, grila, bicho. Esse foi um pouco menor que o outro, mas deu para escutar. E a gente fica apreensivo aqui, né? Porque a gente não sabe, né? Porque para escutar um vento desse, pode ser que realmente seja algo muito perigoso. Mas você falando isso, né? Voltando agora para o nosso roteiro, você me fala algo muito importante, que sabe que eu sempre pensei nessa questão de roteiro e nunca tive muitas conclusões. Né? Eu te falei que no começo, né, antes da gente começar a gravar, eu não tenho mais perguntas pré-definidas, mas quando você falou aqui para mim, perguntas ou guia, pô, você já me deu uma luz demais. Porque assim, eu não gosto de definir perguntas, embora em alguns casos eu já tenha feito isso. Mas eu não costumo fazer, porque eu acho que como eu não te conheço, eu vou saber o que te perguntar conforme eu vou te conhecer. Mas isso não significa que o meu podcast não tenha pergunta. Né? Não significa que eu não tenha um guia para fazer. Né? O que eu quero de você? Bom, primeiro sempre, quero saber como você se conectou até onde você está hoje, com a sua profissão. Depois eu quero que você conte sobre a sua profissão. E eu quero que você conte isso mostrando para o jovem o que ele vai fazer se ele seguir o seu caminho. Quais foram os desafios que ele pode enfrentar, que foram os que você enfrentou. O que você aprendeu nessa sua trajetória? Né? Quando você vem e fala aqui pra gente, você deixa várias lições e aí eu vou sumarizar pra gente finalizar com a sua resposta. Porque você falou primeiro, voltando para 2008, pô, você trabalhava no varejo, que não tem nada com nada de nada a ver com o que você foi pro áudio. Pô, várias vezes na vida isso vai acontecer. Você está trabalhando com uma coisa, você vai mudar para outra. E pode ser que isso seja a melhor coisa que você faça na sua vida. Né? E você, assim, começou a trabalhar, gostou do que viu. Ah, você acha que então você começou lá, adorou tanto que, pô, desde 2008 você está lá. Não, você cresceu na vida e na sua trajetória e você foi mudando. E a sua trajetória foi, para mim, né, escutando, ela não foi linear. Né? Você estava lá, depois você mudou de cidade, né? Não arrumava emprego, depois conseguiu oportunidades com design de gráfico, que talvez não seja o que você realmente queria, mas aprendeu, né? Foi para a escola, eu estou falando, técnico de som de uma faculdade que tinha evento todo dia, pô, uma experiência acadêmica, ali numa área acadêmica totalmente diferente de uma rádio, né? Que é um outro tipo de produção de conteúdo, um outro nicho. Olha quanta coisa você aprendeu, mudou de cidade, né, várias vezes. Então isso, quando a gente fala para o jovem, é que, cara, a vida é assim mesmo.
a gente muda, né? Eu falei para você, antes da gente começar, eu trabalho há 12, 13 anos já com automobilismo, porra, gosto do que eu faço? Gosto. Quer dizer que eu vou fazer pro resto da vida? Não. Quer dizer que agora eu estou fazendo coisas relacionadas à educação, que tudo que eu fiz com automobilismo não serve para nada? Menos, pelo contrário. Se eu não tivesse crescido o tanto que eu cresci e aprendido o tanto que eu aprendi, eu jamais daria os passos que eu dou hoje. Eu sempre falo isso. Eu nunca daria os passos, eu nunca teria uma empresa se eu não confiasse tanto na capacidade depois de ter passado por tantos desafios na minha vida. Então, assim, são passos de construção. E aí, depois, agora quando você vem para nós e fala sobre a sua produção hoje de conteúdo, né, do podcast, fala que a gente primeiro tem que entender o problema, fundamental, né? Uma habilidade para o jovem hoje fundamental, menos afobação, entender o problema talvez seja o seu maior desafio. Né? E tanto você falar sobre calendário tutorial como você falar sobre roteiro, eles são coisas diferentes que fazem, entre aspas, a mesma coisa. É o planejamento antes da execução, planejar os episódios que você vai gravar, planejar antes de falar. E eu falo agora de novo, por experiência minha, eu já cheguei uma vez, eu tinha que fazer um vídeo ao vivo e tudo mais, eu falei, tranquilo para mim falar, não fiz nenhum roteiro. Cara, chegou no meio do vídeo, eu não sabia mais o que estava acontecendo. Falei, cara, para onde eu vou? Eu não sabia para onde eu ia. Eu não sabia nem o que eu queria fazer. Por isso que eu dei risada também quando você falou. Eu não sabia nem o que eu queria fazer com aquele vídeo. Imagina a pessoa que estava me escutando. E você fica perdido, né? Principalmente se você está ali numa apresentação ao vivo, que você não tem que fazer e tudo mais. Então, assim, todos esses ensinamentos e essa aula que você nos deu hoje deixam muitos aprendizados e guia, né, para os nossos jovens, para os nossos ouvintes, para quem aí gosta de produção de conteúdo e gostaria de aprender sobre isso. Então, Gui, eu gostaria de te agradecer demais e pedir para você dar um recado final aí, uma mensagem final para os nossos ouvintes e dizer aonde que a gente pode te encontrar, caso a gente queira bater um papo, né, ele queira conhecer um pouco mais sobre produção de multimídia, conteúdo, podcasts e tantas coisas que você faz aí com tantas habilidades. Pô, Fábio, antes de qualquer coisa, cara, obrigado pelo espaço. Foi uma conversa muito, muito bacana. Eu espero que tenha também suprido com as expectativas das pessoas que estão vendo e ouvindo aqui a nossa conversa. Eu acho que foi muito, muito rica. Foi muito, como eu te disse, assim como eu produzo conteúdo, eu adoro também ajudar as pessoas de alguma forma com o meu conhecimento. Espero que esse meu conhecimento, que essa minha vivência tem ajudado tanto você quanto as pessoas que estão nos ouvindo aqui para produzir o seu próprio conteúdo, o seu próprio podcast. Todo mundo pode me encontrar. Eu trabalho com as minhas redes sociais com formas bem específicas. O meu Instagram, você pode se conectar comigo de uma forma bem pessoal, tá? Então, no meu Instagram, eu coloco lá minha vida pessoal, eu toco e canto numa banda, então eu coloco uns vídeos de música lá. Bacana. Então, você pode me encontrar e acompanhar esse lado da minha vida, né, pelo Instagram, como @GuiGraziotin. Então é Gui de Guilherme, né? GRAZZIOTIN. @GuiGraziotin, tudo junto, sem nenhum caractere especial aí. Vou deixar esses links na descrição desse canal, mas pode falar. Isso. E aí no LinkedIn é onde eu escrevo sobre produção de podcasts mesmo, que é onde eu dou meus pontos de vista. Eu entro em debates, entro em conversas, discussões, ensino coisas por lá também. Ensino a forma como a Rádio Trama gosta de produzir, né, podcasts, a forma como eu penso na produção na Rádio Trama, que também estou como Gui Graziotin no LinkedIn, tá? E quem quiser conhecer a Rádio Trama, pode acessar www.radiotrama.com, tá? E aí lá tem uma paginazinha, One Page Navigation, tá bom? Um sitezinho simplão lá. Também tem agora estou trabalhando com produção de newsletters sobre produção de podcasts. Então, quem quiser se aprofundar mais nesse mercado de produção de podcasts, coloca seu e-mailzinho lá na newsletter, no site da Rádio Trama, para entrar no mailing, que semanalmente eu estou mandando dicas para a produção de podcasts. Recentemente eu mandei uma newsletter para as pessoas sobre como que pode... tipos de conteúdo, digamos assim, né? Dicas de tipos de conteúdo para se produzir em época de Copa. Então, botei lá, mandei essas dicas. Quem quisesse trabalhar com Copa e produção de conteúdo em podcasts, tinha essa dica por lá. Então, assina a newsletter no site da Rádio Trama para acompanhar mais e conteúdos mais aprofundados sobre produção de podcasts. Então é isso. Instagram, @GuiGraziotin, LinkedIn, Gui Graziotin e radiotrama.com para acompanhar a empresa.
Show de bola, Gui. Vou deixar todos os links aqui, inclusive já vou agora mesmo acessar a Rádio Trama, eu quero conhecer de mais de perto esse trabalho, convido todos a conhecerem também, afinal, depois da sua grande aula, né, o mínimo que a gente quer aí é conhecer esse trabalho que eu adorei aprender com você e ver toda essa sua felicidade em fazer o que você faz, que é o mais importante de tudo. Então, Gui, Obrigado, muito cara. obrigado. Muito obrigado mesmo, obrigado a todos os ouvintes, não se esqueçam, essa terceira temporada está demais, né? Já temos todo o nosso calendário aí para você acompanhar aí os nossos roteiros, tá tudo certo aí, principalmente agora, depois da nossa aula com o Gui. Então, muito obrigado a todos, obrigado Gui, até a semana que vem pessoal, não se esqueçam, peraí, curtem, compartilhem, se inscrevam nesse canal, afinal 2022 me mostrou que vocês adoram escutar, mas não gostam de seguir, e aí vocês não vão ser avisados quando um episódio como esse for para o ar todos os domingos. Então, muito obrigado gente, nos vemos na semana que vem. Abraço forte. Valeu!